Agora esta chamada está sendo gravada. Agora sim, iniciando a gravação da nossa sétima aula. Para iniciarmos essa aula, eu gostaria de perguntar para os irmãos se vocês se recordam do que foi o assunto principal da última aula, da sexta aula. Os irmãos se lembram? Falou-se muito sobre humildade, né? Eu tenho mais coisas anotadas, mas foi o que mais me chamou a atenção. Amém, mas sim, o ponto principal foi isso mesmo, humildade. Exatamente. Se tiver algum outro ponto mais interessante que chamou mais atenção, que mais alguém quiser cooperar, pode falar. Professor, eu achei interessante. Por favor, irmão Jerry, depois a nossa irmã Rose, por favor, vamos lá. Apesar da gente não ter assistido a aula, depois nós vimos o material e eu achei muito interessante ter se frisado a necessidade da amizade. Eu achei isso sensacional, porque realmente a gente vive hoje, infelizmente, num mundo cada vez mais individualista, num mundo que só pensa em si, ou pior, que muitas vezes deseja solucionar as coisas sozinho. E isso foi muito bacana, falou muito ao meu coração, essa questão de termos que andar juntos, né? Temos que realmente dividir os nossos pesos, os nossos problemas, e principalmente termos alguém em quem confiar para confessarmos tudo e caminharmos juntos. Amém, fico feliz em ouvir isso, em saber que mesmo ainda não tendo assistido a aula, só pelo conteúdo dos slides, o irmão já foi abençoado e pôde ter um parecer. Irmãos, eu posso dizer que eu sou privilegiado em participar como professor dessas aulas, desse curso, mas essa aula passada foi uma aula muito boa, foi uma aula muito gostosa, onde a gente pôde trocar algumas experiências, podemos compreender muito sobre o viver cristão. Então, acho que o irmão vai gostar muito de depois, quando o irmão assistir essa aula, e vai confirmar bastante isso que o irmão apresentou. A gente falou bastante sobre isso mesmo, sobre a gente deixar um pouco desse estado de egoísmo, né? O mundo hoje ele é muito egoísta. Nós falamos bastante sobre isso. Quem foi que estava na sequência? Acho que era a irmã... Quem era a irmã que eu falei na sequência? Eu não me recordo. Acho que era a irmã Eliane ou era a irmã Bárbara? Quem estava na sequência? Eu vou falar então, eu vou falar rápido. Não acho que era outra irmã, mas eu não me recordo o nome também, professor. Tá bom, então após a irmã Bárbara, a próxima pessoa já pode falar, fica à vontade, tá? Irmã Bárbara, por favor. Eu também fui uma das pessoas que não estavam presentes, né, no online com vocês, mas assim que você liberou eu já vi e, que aula tremenda. Eu anotei 3 frases aqui que mais chamaram minha atenção. Nosso objetivo é a maturidade que vem pela dependência. Falou muito, assim, de dependência do Senhor em tudo, assim, em todas as questões. E cabe a mim amar, somente amar, e não julgar. Falou muito sobre também não julgar o próximo, né, o processo que ele está vivendo, né, e também eu coloquei, cada um tem o seu tempo, longanimidade em ajudar, sempre em amor. Glória a Deus. Muito bom, irmã Bárbara, muito bom saber o quanto a irmã foi abençoada, pôde refletir, está nos dando esse feedback, muito bom mesmo, glória a Deus por tudo. Quem era a próxima irmã? Depois também teu irmão Ivanildo. Oi, era eu, a Rose. Era a irmã Rose, isso, irmã Rose, por favor. Na verdade, a aula passada falou muito comigo também, né? Na verdade, a gente tá fazendo esse cursinho para poder aconselhar alguém assim, cristão, né? Mas às vezes a gente acha que não precisa de conselho, que a gente é só aquele que vai estender a mão, que vai ajudar, quando na verdade nós também precisamos de ajuda, às vezes precisamos de um ouvido, né? Que vai estar ali para nos ouvir, sem julgamentos, né? Somente ouvir e nos conduzir, né? Ali, segundo a palavra de Deus. Uma pergunta que o irmão fez que eu achei interessante é como eu amo meu irmão, né? Aí o senhor, né, o professor deu a resposta, ouvindo, com atitudes e ações. E isso, para mim, falou muito ao meu coração.
Amém, glória a Deus. Muito bom. Irmão Ivanildo. Bom, sou eu por falar, Josi. Amém. Tá. Faltou uns 20 minutinhos para me terminar de ouvir a aula, tá? Mas o que eu pude ver foi realmente, toda a aula foi muito importante. Eu friso o que a irmã acabou de falar, a questão da maturidade que vem pela dependência, né? Então, às vezes a gente pensa que a gente vai tendo uma determinada idade, a gente vai tendo maturidade, e a gente percebe nos relacionamentos que a gente tem, que não tem nada a ver, né? Tem gente que chega na minha idade muito daquele jeito que todo mundo pensa, né? Então, realmente, a gente só atinge a maturidade mesmo quando a gente se aproxima de Deus, que tem essa dependência, e Ele vai mudando a nossa maneira de pensar, de agir, o nosso discernimento, né? Então, achei isso muito importante. E logo depois vem também a questão da sabedoria, né? Quando nós obedecemos a palavra de Deus e seguimos, aí a gente vai aniquilando a nossa vida, né, carnal, e seguindo a nossa vida espiritual com Deus. Outra parte também que eu achei muito importante é que o amar não é um mandamento, amar é um mandamento, né, não é um sentimento, né, por isso que a gente tem que, esse amor de Deus, o que nos faz perdoar, independente que seja a pessoa, né, achei muito importante. E o último não, né, senão eu vou falar muito aqui, a humildade conduz à oração, né? Então, a humildade é muito importante você reconhecer os seus erros, né? E pôr em ação, que é a oração, que é o que nós precisamos do nosso dia a dia, né? A palavra de Deus e oração, para que nós possamos estar tendo essa mudança de amar nós mesmos e amar o próximo, né? Achei muito importante. Amém, Senhor, irmão. A irmã Silvana, fica à vontade. falar rapidinho, para o senhor poder começar a aula. Que a minha irmã tinha... à vontade. Falar rapidinho, para o senhor poder começar a aula. Que a minha irmã tinha... Vamos ver a irmã Silvana, e em seguida a gente ouve a irmã Isilda. Dá para ouvir? Vamos ver a irmã, vamos ver. Pode falar, irmã Silvana. Uma irmã falou sobre a maturidade, né, vem com a dependência, nossa dependência de Deus, e fala também, admitir nossas fraquezas. Eu acho que isso, que a irmã estava falando de maturidade, né, acho que esse ponto é independente, que a gente realmente sempre tem muita dificuldade de admitir e expor, às vezes, né, as nossas fraquezas, e dentro de um aconselhamento precisa isso, né, então primeiro eu tenho que exercitar isso, né, na minha vida, inclusive, abrindo um parênteses aqui, é um tema que eu estou tratando com a minha psicóloga, e tem sido muito bom ouvir e aprender tudo isso, e para que eu possa aconselhar, eu penso dessa forma. Amém, isso mesmo, muito bom. Irmã Isilda, a irmã também queria falar, fica à vontade. Irmã Isilda, se a irmã estiver falando, o seu microfone está desligado. Tá, é verdade. Isso, agora sim. É sobre... Irmã Isilda. Acho que a irmã Isilda está com um problema com a internet e a voz dela falhou, agora acabou se desconectando. Esperar ela retornar. Mas, irmãos, todos os pontos foram muito bons, fico feliz. Os irmãos levantaram aqui, foram completando os pontos. Eu tenho certeza que, se a gente for falar aqui, a gente vai acabar refazendo a aula, não dá para a gente falar todos. Mas é isso mesmo, tudo que os irmãos falaram, tudo que as irmãs apresentaram. E também a questão da dependência, não somente de Deus, mas a dependência do próximo, a igreja. Nós não podemos, nós não somos uma ilha. Né? Nós aprendemos muito isso. Eu não sou igreja sozinho. Nós somos igreja. Por exemplo, aqui nesse momento agora em aula, aqui está o quê? Parte da igreja do Senhor. Nós estamos aqui como igreja. E nós somos dependentes uns dos outros.
né? Então nós dependemos de Deus e dependemos também de um dos outros, porque nós precisamos amar uns aos outros como mandamento, ajudar uns aos outros como mandamento, suportar uns aos outros como mandamento, confessar nossos pecados uns aos outros, perdoar uns aos outros. Então, repara que é tudo um pelo outro e o outro pelo um. Então, nós somos totalmente dependentes de Deus e também dependemos um dos outros. Porque é nesse relacionamento que nós crescemos e é nesse relacionamento que é manifestado o reino de Deus. É um reino. Então, o reino ele é feito de quê? De pessoas com seus conceitos, com suas leis, com seus conceitos morais, filosóficos, com tudo, por completo. Então, não tem como ser apenas uma pessoa. Ah, eu sirvo a Deus do meu jeito e amém. Quem quiser, sirva do jeito que quiser. Não. Todos nós servimos a Deus do jeito que a Bíblia diz que nós devemos servir. E nós vamos falhando, e o outro vai nos ajudando, e nós vamos acertando, e nós vamos corrigindo onde está precisando ser corrigido, de forma que nós vamos atingindo uma maturidade cristã em busca de um perfeito aperfeiçoamento. Né? E quem faz esse aperfeiçoamento é o Senhor. A palavra de Deus diz bem claro que aquele que iniciou a boa obra, ele é fiel e aperfeiçoará até que ela se torne por completa. Então, o Senhor nos resgatou, nos aceitou como nós estávamos, lá no lamaçal do pecado, nos transformou, nos purificou, e agora nós somos o quê? Uma nova criatura. O que é uma nova criatura? É aquele bebezinho que acabou de nascer da barriga da sua mãe. O que esse bebê precisa? De tudo. Ele precisa ser alimentado, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser ensinado a dar os primeiros passos, a pegar na colher e comer. Ele precisa aprender tudo. É assim somos nós. Estamos aprendendo a viver o reino de Deus. E quanto mais nós nos submetemos a Deus e a sua palavra e a sua igreja, na dependência também da sua igreja, mais nós diminuímos como pessoas naturais e crescemos como pessoas espirituais. Então, glória a Deus, eu vou compartilhar aqui os slides da aula de hoje. Então, vamos continuar aqui, aula 7. Cultivando relacionamentos saudáveis, parte 2. Então, na parte 1 foi tudo que nós já falamos, e vamos agora seguir para a parte 2. A parte 2, o princípio de conheça o coração. Conhecer o coração é conhecer a pessoa. Nosso interesse em ajudar uns aos outros nos conduz para além das meras conversas triviais e nos leva até o domínio do coração. Quem sabe me dizer o que são conversas triviais? O que é conversas triviais? Mas o que é isso, professor? Conversas triviais. Conversas triviais é aquela conversa básica, quando a gente se encontra e alguém fala assim, oi, tudo bem? E você responde, oi, tudo bem. É aquela conversa básica, quando a gente... A irmã Zilda voltou, que eu agora consigo conectar. Então, conversa básica é isso. Quando você simplesmente pergunta, oi, tudo bem? Ah, tudo bem. Ah, você tá bem? Eu tô bem. É uma conversa trivial, é um cumprimento agradável, saudável, mas quando a gente está partindo do pressuposto que a gente quer entrar num aconselhamento, que a gente quer se aproximar dessa pessoa, ou essa pessoa já está nos procurando, ou nós estamos, como aprendemos no finalzinho da aula passada, a tomar a atitude de se aproximar daquelas pessoas que nós percebemos que precisam ser ajudadas. Elas ainda não nos apresentaram nada, mas nós já percebemos que ela precisa ser ajudada e eu vou me colocar à disposição. Eu não vou simplesmente com essa pergunta de forma trivial, né? Oi, como vai você? Não, eu vou realmente querer saber como você está. Então, você já parou para pensar, de repente, quando você passa assim e fala assim, oi, tudo bem? E a pessoa fala, oi, tudo bem. E se a pessoa fala assim, ah, não estou bem não. Olha, hoje, aí você para e... Como assim não está bem? Você não estava preparado para ouvir o não estou bem. Você estava preparado para ouvir uma resposta automática. Eu pergunto oi, tudo bem? Você responde oi, tudo bem.
Se a pessoa falar qualquer coisa diferente disso, aquilo te pega de surpresa. E no aconselhamento, quando a gente está interessado em alguém, em atingir o coração da pessoa, nós já estamos preparados para essa surpresa. Nós já olhamos para a pessoa, olhamos nos olhos dela, não fazemos como aquelas pessoas que te cumprimentam sem nem te olhar no olho, não, você olha no olho dela e você pergunta, oi, como você está? Está tudo bem? Quando você realmente demonstra interesse por ela. Tem alguma coisa te incomodando? Como é que foi seu dia? Aí a pessoa vai perceber que você realmente está perguntando se ela está bem. Não é uma conversa trivial, não é uma pergunta de piloto automático, é uma pergunta com interesse. Então a pessoa ela vai perceber isso, e por mais que inicie uma conversa simples, não, eu estou bem, amanheci, acordei bem, eu passei ali na escola, agora peguei meu filho, eu acabei de chegar do trabalho, eu fui no banco e agora estou passando por aqui. Por mais que comece a ter alguns tipos de conversas mais simples, mas já está iniciando um interesse maior. A pessoa já percebe que você, de fato, está interessado em como está o dia dela e como está ela. E é isso que a gente precisa fazer, porque a gente quer agora atingir o que nós chamamos de o coração. E atingir o coração aqui não é simplesmente o órgão que nós temos como coração, não. É atingir o sentimento, atingir a mente, atingir tudo que está no profundo dessa pessoa. Provérbios 4, 23 diz assim. Quem pode ler aqui para todos nós, por favor? Você pode, Manzeli, ler para nós, que está aqui? Claro. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Por que no aconselhamento nós temos que atingir o coração? Porque, irmãos, é no coração que está guardado tudo. É lá dentro que está escondido tudo. E nós temos uma facilidade muito grande de, dentro do nosso coração, manter encoberto aquilo que nós não queremos que os outros saibam. Nós procuramos esconder aqueles pecados que são cotidianos na nossa vida, mas só que ele faz, a gente chama de pecado de estimação. O que é pecado de estimação? É aquele pecado que vira e volta eu sempre cometo, que eu sinto vergonha de mim mesmo, porque eu cometo e eu caio nesse pecado sempre, mas eu não quero que ninguém saiba. Os irmãos já repararam como é que são as redes sociais? Como é que são as redes sociais das pessoas? São cheias de pessoas tristes, chorando, se lamentando, feias, em lugares feios, comendo comidas horríveis. Como é que são as redes sociais das pessoas? Irmãos, se você não quer conhecer alguém, presta atenção. Se você não quer conhecer alguém, vá para as redes sociais. Porque 90% do que está ali é fachada. As pessoas estão muito bonitas, as pessoas estão totalmente felizes, parece que elas estão nos melhores lugares do mundo, são casais perfeitos, famílias perfeitas. Sabe, lembra quando falava antigamente o comercial de margarina? Né? Família perfeita? As redes sociais é assim. Está todo mundo feliz. Aí você vai saber, o marido parece que quase bateu na mulher ontem, tá uma guerra dentro de casa, a pessoa está passando necessidade, mas está postando foto que está passeando, que está viajando, que está no melhor restaurante. Aí você fica assim, mas espera aí, ela postou ontem que estava assim e agora vai separar? Como assim? Postou ontem só love, só love, só love, eu amo meu marido, amo minha mulher, minha namorada, não sei o quê, aquela coisa toda, mas estão falando de separação? Por quê? Porque as pessoas não querem transmitir para o outro as suas fraquezas. Elas não querem transmitir para os próximos que elas não estão bem, que elas estão mal. Elas não querem transmitir aquilo que traz vergonha. Ela quer transmitir aquilo que traz orgulho. Nós somos assim. Todos nós somos assim. Só que nas redes sociais isso fica mais explícito. Então, a gente procura fazer o quê? Esconder os pensamentos que são menos atraentes.
as feridas, aquilo que nos machuca, que nos dói, aquilo que nos torna mais vulnerável, a gente procura o quê? Esconder no nosso coração. Isso eu não revelo. Eu revelo aquilo que eu quero revelar. Eu revelo onde eu sou bom, onde eu sou forte, onde eu sou bonito. Sabe aquela velha história? Não, fotografa desse lado que é o meu lado mais bonito da foto. O outro lado você não fotografa, não. Sabe assim? Não, fotografa, mas da cintura para cima, não aparece o pé. Sabe? A gente quer mostrar aquilo que a gente acha bonito. Então, para quem nos vê, tá tudo bonito, tá tudo perfeito. E quando nós nos colocamos na posição de aconselhar, as pessoas estão andando na rua, estão no culto, estão ali na igreja, você olha assim, parece que está todo mundo muito bem, está todo mundo muito feliz. Mas, por dentro, a pessoa está sofrendo, a pessoa está ferida, a pessoa está lutando e perdendo uma guerra para o pecado que está afetando a vida dela, só que ela não consegue se abrir. E às vezes ela nem quer se abrir. E para você atingir isso, você vai ter que realmente demonstrar o interesse nela, com tudo que nós já aprendemos nas últimas 6 aulas, principalmente com humildade, sem pré-julgamentos, né? Procurando se oferecer e não julgar, numa conversa que ela vai se sentindo à vontade, lembrando que isso leva um tempo, e cada pessoa tem o seu tempo. Então, a primeira coisa, a pessoa tem que perceber que você, de fato, está interessado nela e na vida dela de uma forma a ajudá-la. Não simplesmente por conversa trivial ou de forma a julgá-la. Pense que o coração possui várias camadas e profundidade. Ele é comparado a raízes de uma árvore, a águas profundas e a um tesouro que devemos procurar. Vamos ler esses textos? Quem pode, por favor, abrir Jeremias, capítulo 17, para nós lermos do verso 5 ao verso 8. E aí eu queria pedir que uma outra pessoa abrisse Provérbios, capítulo 20, verso 5. E uma terceira pessoa abrisse Mateus 6, versos 20. Amém, irmã Viviane vai precisar sair, amém. Fique em paz, irmã. Mateus. Quantos irmãos acham? Eu vou continuar. 6, Mateus 6, 20. Então, fica aí, segura e lê para mim, por favor. Mateus 6, 20. A irmã, quem vai ler para a gente? Jeremias. Jeremias primeiro, isso. Jeremias 17, do 5 ao 8. Depois nós vamos ler Provérbios 20 ao 5. E por último, iremos ler Mateus 6 ao 20. Então, irmã Zeli, você pode ler Jeremias? Por favor. 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. 6. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, aqui fala do coração e fala sobre a confiança, né? Então, maldito o homem que confia no homem. É interessante, quando nós lemos essa palavra, por muitos anos da minha vida, eu entendia, o que eu entendia? Maldito sou eu se eu confiar no irmão Ivanildo. Ou maldito o irmão Ivanildo se ele confiar em mim. Mas essa palavra ela vai além disso. Maldito o homem que confia no homem. Então, maldito eu se confiar no irmão Ivanildo, maldito eu se confiar em mim mesmo. A minha confiança não pode estar nem em mim mesmo e nem em você. E aqui, quando falo homem, quer dizer tanto homem quanto mulher. Né? Aqui apenas o homem, que é de forma geral. Então, malditos somos nós, quando confiamos nos outros ou em nós mesmos, de forma a sustentar o nosso coração. Nossa confiança tem que estar plenamente no Senhor. Tá? Então, Provérbios capítulo 20, verso 5, por favor.
Quem que abriu para ler para Eu nós? posso ler. Por favor, irmã Gabi. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Olha, em outras versões, eu acho que está os conselhos, né? Não está propósito, acho que está conselhos, né? No coração do homem são águas profundas. Mas quem é sensato traz à tona. Então, os verdadeiros propósitos, qual é o nosso propósito nessa terra? O nosso propósito é ser representante do reino de Deus nessa terra. Se nós somos cristãos sensatos, nós vamos trazer isso nos momentos certos, aliás, que são todos os momentos, à tona. Então, diante do aconselhamento, eu vou lembrar do meu propósito. Qual é o meu propósito diante do aconselhamento? É amar, é ser humilde, é saber que eu sou tão pecador quanto quem eu estou aconselhando. Quem faz a obra é Deus, então por isso o meu aconselhamento tem que ser pautado na palavra de Deus e não nas minhas experiências, no que eu acho, no que eu penso, mas no que a palavra de Deus diz. Então, olha, eu começo a relembrar os meus propósitos e aí eu aplico isso de uma forma sensata, eu vou aplicar isso para quem eu estou aconselhando. Mateus 6:20. Por favor, acho que é a irmã Silvana, né? Por favor. Isso. Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Você pode ler o próximo versículo também, por favor? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Olha, então eu acho que interessante, completa bem, né? Então, é um tesouro que devemos procurar. O que a gente faz com o tesouro? Onde que as pessoas... O que as pessoas fazem com o tesouro? Elas guardam, né? Mas elas guardam na prateleira da sala, da cozinha, Estão no lugar bem escondido. num lugar bem escondido. Assim é o nosso coração. O coração das pessoas, ele é extremamente escondido. Então, uma coisa que nós temos que ter durante o processo de aconselhamento é paciência. Precisamos ter paciência para atingir o coração de alguém, para você conseguir chegar lá dentro, para que a pessoa ela realmente revele o que está no coração dela. Irmãos, isso detém paciência. Por quê? Porque ela vai ter que... É um ato de confiança, ela tem que confiar em você. Eu não vou confessar algo que está muito bem trancado no meu coração por irmão Jerry, por irmão Ivanildo, se eu não confiar neles. Se eu não sentir que eles realmente estão interessados em me ajudar e não em me julgar. Eu não vou. As irmãs aqui presentes, da mesma forma, você não vai passar o que está no seu coração, aquele pecado, aquele ato que você sente vergonha de você mesmo para alguma das irmãs, se você não tiver certeza que a vizinhança inteira não vai saber no dia seguinte, que a igreja inteira não vai saber no dia seguinte, você tem que sentir confiança. Então isso leva o quê? Tempo. Então nós como conselheiros, temos que ter paciência, porque às vezes eu já vi pessoas que estão aconselhando, falaram assim, eu tentei aconselhar, mas a pessoa não quer se abrir, ela não quer falar, ela não quer se abrir. Aí você ouve, né, e você fala assim, então, mas paciência. Pensa, para você, é fácil você abrir os seus segredos para alguém? Para a pessoa também não. Talvez para ela seja até mais dificultoso ainda do que é para você. Tem pessoas, irmãos, eu sei que vocês vão concordar comigo, tá? Tem gente que fala que só mulher fala demais, mas eu conheço alguns homens que falam demais também. Sabe quando você está na fila? Hoje em dia é pouco, né? Hoje em dia, graças a Deus, graças à internet, mas sabe a fila do banco? Você encontra uma pessoa que você nunca viu na vida, e em meia hora, 1 hora de fila, você sabe tudo da vida da pessoa. Tem gente que é assim. Tem essa facilidade que fala e fala, não, hoje eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu era assim, e dispara que assim, você fala, meu Deus do céu, eu conheço mais dessa pessoa do que do meu próprio irmão, até da minha mãe, eu não conheço tanto como eu conheço essa pessoa. Tem gente que tem facilidade de se abrir, vai falando e fala, mas não é a realidade para todos, aliás, não é a realidade para a maioria.
principalmente se tratando de assuntos delicados e pecados, né? Nós já falamos isso bastante até nas aulas passadas, principalmente quem já sofreu alguma situação desagradável de tentar procurar ajuda e não ser bem atendido, ser mal compreendido, ser até desprezado nos seus sentimentos, aí o que você se fecha mesmo e você vai continuar tendo consequências deste pecado ou de outros pecados ou de outras situações constrangedoras na vida, e aí você vai só se fechando, acumulando, acumulando, e é por isso que está repleto um mundo de crentes doentes, porque não tem encontrado pessoas também cristãs que possam se abrir e confessar os seus pecados. Irmã Bárbara, pode falar, irmã Bárbara. Professor, você já disse, né, que pessoas assim mais fechadas, que não expõem os seus sentimentos, o que estão passando, é muito através da confiança, né, e da paciência que ela vai se abrir. Mas existe alguma estratégia, até para acessar isso, para lidar com essas pessoas difíceis de se abrir? Irmã, existe, e a única estratégia mais viável e inabalável é amor e paciência. Quem se sente realmente amado por aquela pessoa, então ele percebe que eu não vou ser julgado pelaquela pessoa, uma hora ela vai se abrir. Por que paciência? Irmã, isso pode acontecer em um dia, mas às vezes pode acontecer em um mês. Ou às vezes você pode levar um ano inteiro para a pessoa conseguir chegar a se abrir. Não tem como a gente dizer que, olha, siga os 3 passos, 3 regras básicas que vai dar certo em uma semana. Não dá. Cada pessoa é uma mente. E cada mente é um coração, tesouro escondido que tem que ser buscado, revelado com amor e paciência. Então, se eu já sei qual é o problema da pessoa, ou até mesmo já sei qual é o pecado, mas eu preciso que ela confesse, né? Preciso que ela também veja e perceba. Então eu não vou expor, jogar isso na cara dela de uma forma abrupta. Então eu vou com muita paciência, com muito amor, dizendo que todos nós somos pecadores, e não existe um pecadinho e pecadão, não existe isso. Para Deus, desobediência à sua palavra é pecado. Então, da mesma forma que eu ter um desejo sexual pela pessoa errada para mim, ou eu falar mal de alguém, é pecado da mesma forma perante o Senhor. Eu ofender alguém, ou eu ter um desejo sexual para uma pessoa que não é minha esposa, é tão pecado igual perante o Senhor. Não existe maior ou menor. Para os meus conceitos morais, possa ser que exista algo que é maior, que é maior. Existe dentro da sociedade as consequências de cada pecado. Então, um ato de adultério vão ter consequências muito piores para o meu casamento do que um ato de eu falar mal de alguém. Do que um ato de eu machucar alguém com palavras. As consequências para a minha vida pessoal, para o meu casamento, serão diferentes. Então, assim, cada pecado, ele terá consequências diferentes. Mas pecado é pecado e pronto, acabou. Então, quando eu entendo isso, que não existe um pecado maior ou menor, por exemplo, a gente vai falar muito isso, mas na aula 10, por exemplo, o pecado da homossexualidade. Existe muita dificuldade a igreja ainda tratar isso, né? Então, se a pessoa... vou dar um exemplo bem mais fácil, acho que vai ficar fácil para todo mundo entender. Tem uma série muito boa chamada This Is Us. This Is Us. É uma série excelente. Uma série muito boa. E é uma série boa para qualquer cristão assistir, ela nos faz pensar, ela não é uma série não é uma série cristã, mas é uma série cheia de conceitos, de familiares, que nos ajuda muito, assim, é muito bom. Mas chega um determinado momento, aí vai um spoilerzinho aqui, tá, bem light, em que uma das pessoas principais da série, ela tem uma atração sexual por outra pessoa do mesmo sexo. E eu já vi pessoas dizer assim, gente, a série estava boa para mim até aí. Se não fosse isso, a série seria perfeita. Eu parei, pensei, falei, mas por quê? Não, isso não... A série tá mostrando relatos reais. Está mostrando fatos.
dentro de famílias, dentro de pessoas, dentro de uma relação familiar, vai ter pessoas que vão ter, sim, atração sexual por pessoas do mesmo sexo. Não está falando nada fora, ela não está incentivando isso. Ela apenas está mostrando esse drama. É um drama que está sendo mostrado na série. Aí eu me pergunto, engraçado, na série você vê traição, você vê casais tendo relação sexual, casais que não são casados tendo relação sexual, tá tudo bem. Agora, uma pessoa ter o sentimento de atração sexual por outra pessoa do mesmo sexo, aí é abominável. Mas o outro também é. Duas pessoas têm uma relação sexual que não são casadas, é tão pecado quanto. Mas nós temos uma visão, nossa visão cristã, de que a heterossexualidade, ela é como se ela pagasse dezenas de pecados. Você está entendendo? Não. Eu vejo a novela, tá lá dois casais, mas aí aquela mulher que sofre com o marido que é violento, se apaixona por um outro rapaz da esquina, o lojista, seja lá quem, e aí começa a ter esse romance. Eu consigo assistir isso normal. Na minha mente, isso é normal. E eles ficam juntos, no final da novela, eles ficam juntos. Peraí, ela traiu o marido. Mas ela sofreu um relacionamento abusivo. Sim, ok. Mas ela cometeu um adultério. É errado, é pecado. Mas para minha cultura cristã, tá tudo bem. Agora, se a pessoa sente relação sexual com a pessoa do mesmo sexo, aí não, aí, nossa, é inaceitável. Mas é pecado do mesmo jeito. São ambas as pessoas sendo atraídas por seus desejos imorais. Você está entendendo? Então, assim, nós temos que ter essa visão clara, e aí nós vamos entender que pecado é pecado, não importa qual é o meu conceito moral. Pecado é pecado. Pecado é alguém deixando de obedecer a palavra de Deus para ceder aos seus próprios desejos. Irmã Silvana, pode falar. Então, professor, eu penso que uma das coisas que a gente pode falar a respeito disso é, sim, a diferença que nós, infelizmente, fazemos de pecado, pecadinho e pecadão, mas nesse tema específico que o senhor falou, nós somos muito preconceituosos também. É muito preconceito, eu acredito. Nós temos preconceito, a gente tem que reconhecer isso, né? Então, eu acho que essa é uma das questões. Sim, nós temos preconceito. Por quê? Porque nós esquecemos, irmãos, que quando o mundo era perfeito, Deus cria Adão e Eva perfeito, Deus cria o ser humano perfeito. A partir do momento que houve a queda, todos os tipos ao nosso ver, de pecados entrou na humanidade. E cada ser humano que nasceu a partir dali, ele nasce subjugado pelo pecado e ele será tentado por um tipo de pecado que para ele será maior. Então, para mim, não é o pecado da homossexualidade. Mas pode ser por desejar uma mulher que não é minha esposa. E aí? É pecado do mesmo jeito? Ou pode ser por vícios, qualquer outro vício, ou pode ser por pornografia, ou pode ser por N outras situações. É pecado do mesmo jeito. Cada pessoa, ela vai ser subjugada por um pecado que ela vai ter que lutar pelo resto da vida. Quando nós lemos aquele texto que diz que Jesus falou, quem quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qual é a minha cruz? É eu lutar contra os meus pecados todos os dias. É eu negar a minha vontade. Qual é a minha vontade? A minha vontade é fazer o meu querer, que é contra a vontade de Deus. Eu vou negar o meu querer, matar o meu velho homem todos os dias, me sujeitar à vontade do meu Criador. Isso para mim vai ser uma cruz que eu vou ter que carregar. Carregar os meus pecados, carregar ali, essa renúncia. Isso é difícil, isso não é fácil. Porque hoje pode ser que eu vença bem, amanhã vai ser uma tentação, vai vir de novo, e depois da manhã ela vai vir de novo, e depois. Então, todos os dias eu vou matando o meu leão por dia. Né? Então, quando nós compreendermos isso, nós vamos ver que não existe diferença de pecado. Existe o seguinte, olha, eu luto contra esse pecado maior na minha vida.
Você vai ter o seu, a irmã vai ter o dela, o outro irmão, cada um vai ter o seu. Cada um. Mas a renúncia é a mesma. Do mesmo jeito que eu tenho que renunciar um desejo sexual, de ter uma relação sexual por qualquer outra mulher que não seja minha esposa, a pessoa que sofre a tentação homossexual vai negar a sua sexualidade para agradar ao Senhor. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Como que um homossexual vai servir ao Senhor e ir para o céu? Negando a sua vontade, o seu desejo. Dizendo para o seu desejo, não. Esse é um desejo imoral, eu digo não para agradar o meu Criador. Como que um heterossexual vai agradar ao Senhor dentro da sexualidade? Eu digo não para o sexo contra qualquer outra, com qualquer outra pessoa que não seja o meu cônjuge, para agradar ao Senhor. Ah, e se eu não tiver cônjuge? Se minha esposa faleceu, se meu esposo morreu, ou se um dos dois está doente, ou se não estamos tendo relação durante um período. E aí? Eu vou continuar tendo desejo sexual, quer seja de homem, quer seja de mulher. Que aqui aí cai aquele tabu até que muitos homens acham que mulheres não têm desejos sexuais. E aí? Como que eu vou ser santo no Senhor nesse propósito? Sacrificando isso ao Senhor. Eu vou dizer não aos meus desejos sexual por uma outra pessoa que não seja meu cônjuge para servir ao Senhor. Então aí a gente vê que é a mesma luta. A luta não é maior nem menor. Eu acho interessante quando algumas pessoas falam assim, né? Nossa, você viu o testemunho daquele irmão? Você viu o testemunho daquela irmã? Que obra que Deus fez na vida daquele irmão? Como assim, irmão? Fulano era isso, era drogado, era aquilo, matava, arrancava a cabeça, desquartejava os membros. Hoje é crente, servo do Senhor. Que testemunho, que obra que Deus fez na vida daquele irmão, daquela irmã. Irmão, que é a mesma que Deus fez na minha e na sua, nem maior nem menor. Sabe? Não idolatre pessoas, idolatre o teu Criador. Sua adoração é a Deus. Foi a mesma obra. Ele era uma pessoa sem Deus, eu era uma pessoa sem Deus, e a obra que Deus fez na vida dele foi a mesma que fez na minha. Apenas tínhamos estilos de vidas diferentes, servíamos a pecados diferentes, mas todo mundo vivia sob o jugo do pecado. Não tem diferença. Então vamos falar nessa aula de hoje, um pouco sobre desejos. Desejos naturais. O nosso coração, ele é conduzido por 3 desejos. Primeiro são os desejos naturais. O que são desejos naturais? Você sabe o que entrou no coração quando descobre necessidades, afeições, desejos que formam compromissos dentro do coração. Nele, armazenamos aquelas coisas que são mais importantes para nós. Desejo de descanso, saúde para o nosso corpo, o melhor para familiares, para amigos, proteção, trabalho, vidas que façam diferença, paz, amor, são tudo coisas boas, nada aqui é ruim. São tudo desejos naturais. Tudo desejos que todos nós temos. Onde está o problema aqui? Quando qualquer um desses desejos começa a dominar o nosso coração. Então, porque eu desejo muita saúde para o meu corpo, porque eu desejo muito descanso, porque eu desejo uma casa melhor para mim e para a minha família, eu ponho isso como meta de vida. E não, minha meta de vida não é mais servir ao Senhor. Minha meta de vida é ter uma casa melhor. Pronto. Minha meta de vida é o meu trabalho. E eu abandono minha família só para trabalhar. Ah, não, mas eu preciso trabalhar. Não, todos nós precisamos trabalhar. Mas o que é mais importante? Então, nós temos que tomar cuidado quando os desejos naturais, que são coisas boas, começam a dominar demais o nosso coração. Eu lembro de uma pregação que foi transcrita, não sei se os irmãos conhecem, pelo pastor David Wilkerson. David Wilkerson foi um pastor muito famoso nos Estados Unidos. Inclusive, tem um livro dele, tem um filme também chamado A Cruz e o Punhal, que é excelente, que fez um trabalho muito bom. É um antigo, tá? Muito antigo. E ele escreveu
uma vez uma pregação que foi transcrita que chamava-se O Pecado das Coisas Boas. Irmãos, eu acho que ele escreveu isso em 88, eu li em 99. Mas aquilo marcou para mim, que eu falei, como assim o pecado das coisas boas? Aí eu falei, não, eu preciso ler isso aqui. Eu li aquelas 8 páginas em 10 minutos. E eu fiquei assim, maravilhado de falar, realmente, como a gente pode ser amarrado por coisas que são boas, né? Então eu quero a proteção dos meus filhos, mas por querer a proteção dos meus filhos, eu não permito que meus filhos vivam. Eu não permito que meus filhos se relacionem. Eu não permito que eles saiam de dentro do meu controle. E eu se torno uma pessoa controladora. Isso está dominando o meu coração. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Sabe aquele pai, aquela mãe que é controlador demais? Não, os seus filhos, eles não foram criados para viver com você. Eles foram criados para crescer, casarem, se formar novas famílias e, de preferência, longe de você. Sinto muito. Mas é a realidade, é assim, não é? A nossa vida não é assim? Não foi assim? Hoje não é tão comum, mas os irmãos mais velhos têm isso como muito comum. Quantas pessoas saíram lá do Nordeste, deixaram a sua esposa, deixaram os filhos, vieram sozinho para São Paulo, dentro de um caminhão no Pau de Arara, e aqui foram trabalhar, e depois de meses, sem ter contato por telefone, porque quem já usou um DDD antigamente com ficha sabe como aquilo era terrível. Você tinha que ir até uma telefônica e você gastava 30 fichas, se você falasse 1 minuto, você ficava feliz. Era assim a vida. E para depois você conseguir mandar dinheiro, quando você já tinha conseguido meio que se estabilizar, pagar um aluguel de algum lugar, para trazer sua família para cá. Então você não deixou só pai e mãe, você deixou esposa, você deixou filhos. Quantas pessoas fizeram isso? Quantas mulheres também, no início da sua juventude, deixou sua família e veio para São Paulo, veio para o Rio de Janeiro, para tentar conseguir um emprego, conquistar a sua vida, e foi vivendo e ficaram anos sem ver os seus familiares na Bahia, em Pernambuco, seja lá que estado que foi, que antigamente as coisas eram mais difíceis, eram mais complicadas, e não viveu, não construiu sua família. Por que hoje você não deixa seu filho ir na esquina? Porque hoje você não quer, não, meu filho vai casar, mas vai morar aqui em cima. Como assim? Não, filho, ele vai casar, ele vai viver, ela vai casar e vai morar onde ela quiser. A Bíblia diz, deixai pai e mãe, e ambos serão uma só carne. Se unir com a sua esposa e serão uma só carne. E é deixa a tua parentela com Abraão, vai, segue. Então, a gente tem que tomar cuidado para que até mesmo aqueles desejos bons, desejos que são bons, que eles estão dominando ali também, influenciando o nosso coração, eles não sejam o domínio do nosso coração. Nós temos que tomar cuidado com isso. Então, nós temos os desejos naturais que influenciam o nosso coração, né? E aqui diz assim, ó, esses desejos do coração são importantes para o Senhor, e Ele nos convida a derramar nosso coração diante dEle. Quem pode ler Filipenses 4:6? Vai achando Filipenses 4:6, quem puder aí para nós lermos, é interessante. Irmãos, muitas pessoas estão sofrendo com ansiedade por conta de desejos naturais. Por conta de desejos simples, naturais. E aqui, se a gente for falar, a gente vai abranger muito, não dá tempo da gente falar. Mas é desejo de uma faculdade, é desejo de um emprego melhor, é desejo de uma cura de alguma enfermidade, é porque a criança teve febre, é tantos assuntos, e a pessoa fica naquela ansiedade que eu preciso fazer isso, eu preciso dar conta disso, dar conta daquilo, fazer tudo. E olha o que o Senhor nos diz em Filipenses 4:6 que nós devemos fazer com nossos desejos naturais. Quem pode ler? Pode ser eu. Por favor, irmão. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha aí, em Filipenses 4, os conselhos do Senhor para nós. Não andeis ansiosos por desejo natural nenhum. É natural de vocês. Vocês têm um coração, fui eu que coloquei em vocês o coração. Fui eu que dei uma mente para raciocinar. Fui eu que dei olhos para vocês verem o mundo e olhar para o mundo e ver como viver esse mundo. Mas os desejos, lancem para mim também.
Apresentem a mim. Porque quando nós falamos, existe um ato de falar que quando você põe isso para fora, você se esvazia. Você esvazia um pouco o seu coração. Tá aí os psicólogos, que não me deixam mentir. O psicólogo é pago para quê? Para te ensinar como viver? Não, ele é pago para te ouvir. O psicólogo mais ouve do que fala. Quem já fez terapia ou faz terapia pode comprovar isso para mim. O psicólogo mais ouve do que fala. Mas nós temos o maior de todos os psicólogos, irmãos, que é o Senhor. Ao contrário do mundo, que vive na loucura do mundo, e as pessoas vivem numa loucura, as pessoas vivem ansiosas, as pessoas vivem desesperadas pelas situações. O cristão, no momento de desespero, ele tem o Senhor. Que eu possa apresentar ao Senhor as minhas petições. E quando eu apresento a Ele, como que eu demonstro que eu tenho fé no Senhor? Quando eu entrego a Ele. Agora a gente não pode fazer igual muitas pessoas fazem, assim, irmãos, isso aqui eu já entreguei nas mãos de Deus, meu filho, ele está passando por essa situação, eu já entreguei nas mãos de Deus. No dia seguinte, você está tomando da mão de Deus de novo. Senhor, daqui que eu vou começar a cuidar de novo. Não. Entregar nas mãos de Deus é você descansar no Senhor. É saber que o mesmo Deus que cuida de você, que cuidou de você desde que você nasceu, chegou aqui até hoje, e vai continuar cuidando até que Ele te leve, é o Deus que cuida da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos, dos seus irmãos, que cuida de cada um de nós. E muitas vezes, em momentos de aconselhamento, o que nós vamos mais encontrar são pessoas ansiosas, precisando ser lembradas de que, olha, você já apresentou ao Senhor? O que está te incomodando no seu coração hoje? Olha, o que incomoda meu coração hoje é porque, olha, eu preciso pagar essas dívidas, e eu tenho que pagar, eu tenho... Amém. Mas vamos apresentar ao Senhor também? Vamos apresentar ao Senhor. É meu filho, é minha filha que vai fazer a prova da faculdade, é meu filho que eu acho que está indo para as drogas, eu tenho medo da minha filha ir para as drogas, eu tenho medo do meu filho, eu tenho medo. Eu sei que você tem medo. Vamos apresentar ao Senhor? Vamos orar junto? Você quer que eu ore junto com você? Ore junto com a pessoa. Traz esse texto para ela. Filipenses é um texto maravilhoso, Filipenses 4:6, para nós, primeiramente, lembrarmos dele todos os dias, quando a ansiedade bater no nosso coração. E se a ansiedade bate no nosso coração, bate no coração de todos os cristãos também, inclusive daqueles que estão sorridentes no Facebook, parecendo que não tem problema nenhum. Tem, pode ter certeza que tem alguma coisa incomodando. Às vezes, aquela fotinha que foi postada ali foi um escape. Momento de escape, para eu me sentir melhor. Mas, na verdade, por dentro, então, tem os desejos naturais, que podem controlar os nossos corações. Aqui está Salmo 62:8, que diz: confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Irmãos, só um momento. Um dos maiores problemas de termos cristãos sofrendo com ansiedade, com crise de ansiedade e excesso de ansiedade, irmãos, e ausência de fé. Marquem isso que eu estou dizendo. Excesso de ansiedade é ausência de fé. É a falta de derramar o coração diante do Senhor. Muitas pessoas, até mesmo que falam assim, mas irmãos, eu oro todos os dias. Mas você ora automaticamente, no piloto automático, ou você realmente põe para Deus o que está no seu coração? Irmão, mas Deus sabe o que está no meu coração. Deus já sabe. Sim, Deus sabe, mas Ele quer ouvir, irmãos. Você lembra como é que era com Adão? Diz a palavra de Deus que todos os dias o Senhor ia até o jardim, como se em algum momento ele se afastou de lá, se ele é onipresente. Mas a Bíblia deixa bem claro, faz questão de reforçar isso. O Senhor ia até o jardim e falava com Adão. Todos os dias. Nosso Deus é um Deus de relacionamento, Ele gosta de se relacionar com nós. Assim como um pai gosta de ouvir dos filhos as suas necessidades. Quem é pai, quem é mãe aqui sabe.
Você não alimenta os filhos? Você sempre alimentou os filhos, você alimenta os filhos, você protege os filhos, você veste, você dá banho, você faz tudo pelo filho. Mas você também não gosta que o filho pede? Mãe, tô com fome. Ah, filho, pera, deixa eu já preparar aqui, sabe? Pai, eu tô com medo. O papai está com medo do quê, filho? Vem cá, peraí, tô aqui. Eu sou seu pai. Eu sou sua mãe, eu tô aqui. Mãe, eu quero colo. Você pega o seu filho no colo, mas você não gosta quando ele pede o colo? Qual mãe, qual pai não gosta quando o filho vem e abraça? Eu tenho certeza que todo pai e mãe já chega em casa e vai abraçando os filhos. Já abraça. Mas você não gosta quando ele vem te abraçar? Né? Quem tem filho, né? Assim, você não gosta quando ele perde o colo? Irmão, Deus é da mesma forma. Nós temos que olhar para Deus da mesma forma. Ele sabe, ele conhece toda a nossa vida, mas apresenta, olha, pai, tá difícil lutar hoje contra esse pecado, viu? Olha, hoje eu não venci, hoje eu caí. Olha, Deus, eu sei que o Senhor tem controle de tudo, eu sei que o Senhor é o dono do ouro e da prata, mas essa parte, essa questão da faculdade dos meus filhos está me incomodando, tem tirado minha paz. Apresenta ao Senhor, irmãos. Não tem nada que eu e você não possamos falar com o nosso Deus. Eu vou falar uma coisa para os irmãos que pode parecer blasfêmia, mas não é, tá? Fique em paz. Irmãos, na sua oração com Deus, você pode até xingar Deus se você quiser. Irmão, misericórdia. Pode, irmão, Deus entende, porque Ele sabe o que está no seu coração. Tem gente que está magoado com Deus e não tem coragem de falar. Fala, Deus, eu estou magoado. Ó, eu achei que o Senhor ia fazer esse milagre, o Senhor não fez. Eu estou chateado com o Senhor. Pode falar, Ele já sabe que você está chateado mesmo. Não, perante o nosso Deus não tem nada que eu e você não possamos falar. Fale. E aí no aconselhamento você vai lembrar disso também. Você tem rasgado, você tem realmente aberto seu coração para o Senhor? Olha, você pode ter dificuldade de abrir seu coração para mim, para qualquer pessoa, mas para Deus não tenha. Pode falar tudo que está lá, fale. E você pode ter certeza que Ele vai te ouvir. E como diz a palavra do Senhor, se até mesmo nós que somos maus pais, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, Ele que é o melhor pai, Ele sabe o que nós precisamos, Ele vai nos dar a resposta melhor que nós precisamos. Apresentemos ao Senhor. Então, eu vou pular isso aqui que eu já falei. Professor, Desejos morais. Oi, pode falar, irmã Silvana. posso falar? O senhor estava falando sobre ansiedade, né? Eu já ouvi uma frase assim, que depressão é excesso de passado, e ansiedade é excesso do futuro, ou seja, é de não confiar mesmo em Deus, ter medo, ficar assim, num extremo, né? Então, eu acho que é exatamente isso, né? O excesso de passado ou o excesso do futuro. Sim, faz sentido, é isso mesmo. E isso faz parte da nossa natureza humana, porque nós estamos falando sobre isso. E ansiedade, sim, é pecado também sim, irmãos. Porque se eu estou ansioso, é porque eu não estou confiando que Deus é o suficiente para a minha vida. Então, por isso que a Bíblia diz bem claro, o que o Filipenses diz? Não andeis ansiosos, por quê? Pelo que comer? Não andeis ansiosos por nada. Filipenses 4, ele é enfático. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Toda vez que eu estou andando em ansiedade, estou deixando de confiar que, meu Deus, me supre em todas as minhas necessidades. E aí eu tenho que lembrar do que Paulo falou, né? Lembra? Posso todas as coisas naquele que me fortalece? Mas o que vem antes? Pode ser que ele não supra mesmo a minha necessidade naquele momento. Mas eu não posso deixar de confiar no meu Deus. Ainda que me falte o que comer, eu confiarei no meu Senhor. Sabe aquele velho texto que muita gente até canta isso, mas na hora da ansiedade esquece? Se ele fizer, ele é Deus. Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Eu não sirvo a Deus pelo que ele pode me fazer, mas eu sirvo a Deus porque ele é Deus. E ponto. Se Deus quiser, amém. Isso me lembra muito da passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram lançar eles na fornalha porque não se prostraram diante da estátua, e eles disseram o quê? Olha, rei, é o seguinte, nós não vamos nos prostrar,
e nós cremos que o nosso Deus vai nos livrar. Mas ainda que ele não nos livre, nós não nos prostraremos. Ponto. Olha que lição que nos dá. Ainda que ele não nos livre, nós não nos prostraremos. Isso é o quê? É descansar no Senhor. Descansar no Senhor é como Estevão, primeiro mártir. Estava ali sendo apedrejado, ele sabia que a morte viria para ele naquele momento. Mas ele tinha o mesmo sentimento que Paulo teve depois. O viver para mim é em Cristo. E o morrer é estar eternamente com ele. Então, amém. Se Deus fizer, olha, a gente está tudo bem. Se eu tiver que passar por isso, amém, eu vou passar. Ah, mas o problema é que a gente não quer, irmãos, é nós, e é natural, isso sou eu, tá? Isso é você, isso é todo mundo. Nós não queremos passar pela dor, porque a dor dói. Nós não queremos passar pela fome, porque a fome dói. Nós não queremos passar pelo medo, porque o medo nos causa dor. Nós não queremos, isso é normal, isso faz parte de nós. Mas é por isso que nós temos a palavra de Deus nos orientando que quando nós servimos a Deus, nós não vivemos mais o eu, mas Cristo vive em mim. E se Deus não poupou ao seu próprio filho, quanto mais a mim e a você. Então, eu entendendo isso, eu vou permitir que eu viva o que precisar viver para glorificar o nome do Senhor. E amém. E aí, irmãos, eu passo a descansar no Senhor. Aí eu consigo viver melhor quanto às ansiedades dos meus desejos naturais. E aqui agora falando dos desejos morais, os desejos morais, aqui Lucas 6,45 diz, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6,45, está aqui nos slides. Então, se nós entendemos que nós somos pessoas salvas pelo Senhor, então nós somos pessoas boas, nós temos que trazer o que está dentro do nosso coração. E aqui em desejos morais, eu vou dar um exemplo. Eu não vou ler os slides, vou passando, você pode acompanhar enquanto eu falo. Um exemplo, um desejo moral. A moça nasceu na igreja, viveu a vida inteira na igreja, mas ela chega aos seus 18 anos, ou o rapaz chega aos seus 18 anos, vou dar essa idade perfeita que não é o que acontece mais, e deseja namorar com uma pessoa que não serve ao Senhor, que não é da igreja. Quer namorar, casar, enfim, com alguém que não serve ao Senhor. E aí você precisa aconselhar esse jovem, ou essa jovem. E aí a primeira coisa que você diz, olha, você não vai fazer isso, porque é julgo desigual, porque, olha, essa pessoa não serve a Deus, isso, a Bíblia nos diz que nós devemos se relacionar com pessoas da mesma fé e tudo mais. Irmãos, é o que automaticamente a gente diz. Mas, infelizmente, eu tenho que dizer para vocês que isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente. Por quê? Primeiro, porque ela já sabe disso. Ele já sabe disso. E se essa pessoa já está querendo ter esse relacionamento, é porque ela não está se importando com isso. Porque dentro do coração dela, porque os desejos vêm do que está dentro do coração, ela já esqueceu do Senhor. Ela já não ora mais. Ela já não medita mais na palavra de Deus. Ela já não tem mais o Senhor como centro da sua vontade. Então, por que ela está querendo se relacionar com alguém que não serve a Deus? Porque ela sente desejo, atração pelaquela pessoa, ela acha aquele homem bonito, aquela moça bonita, ela gosta, ela já tem o desejo de beijar, o desejo de estar com ele, o desejo até mesmo de ter uma relação com ele, então ela já quer estar com ele, já quer estar com ela. Então, a gente precisa atingir, olha, mas como é que está o seu coração? Você já apresentou isso ao Senhor? Você já orou a Deus por esse propósito? Olha, vamos ver o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós temos que colocar a nossa vida diante do Senhor. Que o nosso desejo tem que ser feito à vontade de Deus. Como você tem vivido a sua vida? Você tem tido seus devocionais com o Senhor? Como está a sua vida com Deus? Nós falamos isso, acho que na terceira aula. Você começa a trazer esses tópicos para a pessoa
Porque os conceitos morais dela já estão distorcidos. Os desejos imorais dela é o que está tomando conta do coração. Porque se eu entendo que eu sou cristão, sou um jovem cristão, sou uma jovem cristã, e eu quero me relacionar com alguém que não é cristão, é porque eu sei que, em determinado momento desse namoro, eu vou ter que ter uma relação sexual com essa pessoa. Porque para o mundo é natural que os jovens já tenham relação sexual antes do casamento. Não precisa casar para isso. Então, se eu sou um jovem cristão, ou sou uma moça cristã, e eu estou namorando com alguém que não é cristão, ou eu vou ter relação sexual com essa pessoa, ou eu vou permitir que essa pessoa tenha com uma outra pessoa. Como é que vai ser? Então, vamos trazer a realidade. O que está dominando o meu coração? Na verdade, eu já estou querendo isso. Então, eu sei que se eu me relacionar com alguém que está procurando viver uma vida de santidade com Deus, isso não vai acontecer. Então, eu vou ceder o meu desejo, a minha vontade, pelaquela outra pessoa, que não serve a Deus. A verdade é essa, já estou cedendo meus desejos. Já estou deixando de querer o desejo de Deus e querer ir cedendo o desejo que está ali imoral dentro do meu coração. Então, nós precisamos trazer essa pessoa novamente para a palavra de Deus, para os caminhos do Senhor. Começar a perguntar para ela como é que está a vida dela, se ela não quer ajuda em oração nesse sentido. Começar a trazer a realidade. O que eu vi, irmãos, na minha vida, eu sempre trabalhei com jovens na igreja, com adolescentes, e o que eu vi de moças, que eram assim, moças exemplares na igreja, que se relacionaram com pessoas não cristãs, e casaram, e apanharam, e quando eu falo apanharam de verdade, mesmo fisicamente, sofreram, porque se relacionou com uma pessoa não cristã. E eu não estou dizendo aqui, abre parênteses, que todo relacionamento entre um crente e um não crente não vai dar errado. Não estou dizendo vai dar errado, não estou dizendo isso. Existem exceções. Existem exceções. Mas, irmãos, se existem pessoas que casam dentro da igreja e sofrem com um cônjuge que são maus cristãos, pense em você casar com alguém que nem serve a Deus. Quem já viveu isso na sua vida tem mais respaldo para dizer o quanto é difícil. O quanto é difícil. Então, nós temos que ter esses conceitos morais, entender que os desejos morais, e aí entra moral e imoral, porque se o coração bom é um desejo moral, né, que a Bíblia deixa bem claro, né, a boca fala do que o coração está cheio, está dando um exemplo seguinte, que assim como pela boca, está dizendo que o nosso corpo exala o que está dentro. Se é a palavra de Deus que está dentro de mim, o meu corpo vai exalar isso. Vai exalar a vontade de Deus. Mas se são os meus desejos imorais que estão reinando dentro de mim, o meu corpo vai exalar isso. Tanto por palavras como por atitudes. Então, a boca aqui, falando que o coração está cheio, foi apenas um exemplo do que está dentro do coração, dentro de nós, no coração, governando, é o que vai sair para fora, é o que vai ser visto. Então, nós, como cristãos, temos que lutar para ter os nossos desejos morais dentro da palavra de Deus. E quando aconselhar, nós lembrarmos disso. Que se a pessoa ela está já nesse caminho, é porque já está dentro dela, a palavra de Deus já não está reinando mais. Mas os seus próprios desejos é que estão reinando. Ou desejos naturais, ou os desejos morais. Que aqui se confunde com a espiritualidade, quando fala de desejos morais. Que é aquilo que a gente leva para viver a nossa vida. Então, como é que eu vivo a minha vida? Quais são meus valores? Qual é o meu caráter? Aqui vai revelar o meu caráter. Os desejos morais de cada ser humano é o que revela o seu caráter, como é que ele vive a sua vida, através dos seus desejos morais. Desejos por Deus. O homem bom tira coisas boas do tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas mal do que está em seu coração. Repetindo mais uma vez aqui, Lucas 6, 45. Nossa direção moral se fundamenta, é claro, em uma pessoa. A direção do nosso coração nunca se resume a guardar a lei ou quebrá-la. Em nosso coração conhecemos nosso Criador, e toda a nossa vida existe em referência a Ele. Romanos 1, do 19 a 21,
São 2 textos importantes para nós lermos, e Romanos 2, do 14 ao 15. São textos aqui que revelam bem a gente falar sobre isso. Quando violamos a sua lei, desonramos o seu nome e nos apartamos dele. Quando amamos os outros, honramo-lo e o amamos. O nosso desejo por Deus, eu já falei, acho que aqui em alguma outra aula, eu vou repetir, nós nascemos para ser adoradores. Ou nós adoramos a Deus, ou nós adoramos um falso Deus. Que aí pode ser outra pessoa, pode ser uma coisa, ou pode ser nós mesmos. Mas nós nascemos para adorar. Não tem jeito. Nós nascemos para adorar. E nós temos que pôr aqui o desejo de Deus acima do desejo do moral e dos desejos naturais. Essa é a nossa tarefa. São 3 desejos que estão conduzindo o nosso coração. Desejos naturais, que está em todo homem, desejos morais, que conduz a vida espiritual desse ser humano, e os desejos por Deus, que vai fazer com que os outros desejos sejam subjugados por esse. Se nós não lutarmos todos os dias para colocar os nossos desejos por Deus em primeiro lugar, os outros desejos vão dominar. Um dos dois ou os dois juntos. E esse é o nosso problema. Nós precisamos lembrar todos os dias, e eu sempre lembro desse texto, Colossenses reflete muito bem isso, Colossenses 3, Colossenses 4, que uma vez que Cristo morreu, nós também morremos. E da mesma maneira que Cristo ressuscitou, nós também fomos crucificados e ressuscitados juntamente com Ele, para vivermos o quê? A vida de Cristo. Então, gente, o apóstolo Paulo falava muito bem isso. Eu sou escravo do Evangelho. Ou seja, nós éramos escravos do pecado. Temos que agora sermos escravos de Deus. Então, eu não tenho mais minha vontade própria. O problema é que nós, como cristãos do século XXI, nós queremos ainda viver as nossas vontades. Quer seja desejos naturais, quer seja os nossos desejos morais. A gente não quer mais viver os desejos de Deus. A gente fala assim, Senhor, minha vida está em tuas mãos, seja feita a tua vontade e tudo mais, oramos isso, falamos isso, mas no nosso dia a dia nós não queremos isso, nós demonstramos totalmente o contrário. Porque nós renunciamos à vontade de Deus para queremos a nossa vontade. Porque é cômodo para nós. Nós queremos conforto, nós queremos comodidade, nós queremos segurança. E viver para Deus é viver em insegurança, porque, como diz o Senhor Jesus, quem quer seguir a mim, olha, pensa bem, as aves têm o seu ninho, o filho do homem não tem onde pôr a sua cabeça. Você quer me seguir? Então vamos. Você vai para onde eu te enviar, para onde eu for. Se Deus falar para você agora, olha, deixa a tua casa e vai em missão para a África, você vai? Está disposto? Eu estou disposto? Eu estou sendo radical aqui, mas é para nós entendermos o quanto nós estamos servindo a Deus, o quanto o nosso desejo é o desejo de Deus. E aqui vai para tudo, quando nós estivermos aconselhando, lembrar disso. Se a pessoa ela está sendo levada por algum pecado, é porque ela ainda não se colocou sob o domínio dos desejos de Deus. O desejo dela por Deus ainda é menor do que os desejos dela pelas coisas naturais e pelas coisas imorais. Então aqui dá um exemplo, olha, quando violamos sua lei, nós desonramos o seu nome e nos afastamos de Deus. Mas quando amamos os outros, nós honramos a Deus, nós também amamos a Deus. Quando sentimos medo, precisamos conhecê-lo e conhecer sua presença ainda mais profundo. Precisamos saber que ele está ali, como diz o salmista, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Que frase linda! Enquanto um exército, juntamente com seu filho, perseguia ele para matá-lo. Mas ele lembrava e deu esse exemplo, que assim como um pastor, e ele já foi pastor, protegia as ovelhas, o nosso Deus era o pastor que protegia ele. Assim temos que entender para nós. É o Senhor, é o nosso pastor. É Ele que nos protege, é Ele que nos guarda. E se Ele não nos guardar, Ele continua sendo Deus. Mas os desejos de Deus têm que ser maior do que os meus desejos morais e os meus desejos naturais.
Aqui eu vou pular esse slide, que nós já comentamos bastante. Eu vou falar aqui sobre as camadas do coração. Então aqui tem um exemplo de um coração, e nós colocamos aqui as camadas, influenciados pelos desejos naturais, depois vem os desejos morais e os desejos por Deus. Está lá no fundo, está lá dentro. E aqui exemplificando melhor. Como que são as influências do nosso coração? Vocês percebem que lá no meio tem o coração. E aí você começa a ver as influências. Tem os seres espirituais, que aqui atua o diabo, o Satanás está atuando junto com os seus demônios para nos influenciar. Tem o trabalho, dinheiro, cultura, as pessoas influenciam nossas vidas, nosso trabalho, dinheiro, tudo. O nosso próprio corpo, ou seja, nossas próprias vontades. E lá no fundo tem o quê? O nosso coração. E aqui tem Deus, que está acima de tudo, fora de tudo, que atravessa tudo isso até nós para nos atingir o nosso coração. E do nosso coração, nós atravessamos tudo isso para poder alcançar Deus. Então, olha só o que nós temos que entender aqui. Deus tem que atravessar tudo. Os seres espirituais, os nossos desejos naturais, os nossos desejos morais, para atingir o nosso coração. E nós, por nosso desejo por Deus, tem que também superar todas essas influências para continuar alinhado com o nosso Deus. Então nós temos que vencer as influências que nós temos da nossa cultura, das pessoas à nossa volta, do que os familiares pensam, do que os outros pensam, do que os outros falam, no nosso dia a dia no trabalho, do nosso próprio corpo lutando, porque o nosso corpo é o nosso maior inimigo. Nosso maior inimigo é o nosso corpo, não são as pessoas lá fora. Então, essas influências todas, elas estão diariamente atingindo o nosso coração para limitar esse elo entre Deus e o nosso coração. E da mesma maneira que nós sofremos isso todos os dias, a pessoa que nós estamos aconselhando, ou que nós iremos aconselhar, também sofre isso todos os dias. E talvez uma ou todas essas coisas estejam sendo uma influência insuportável para ela. E atrapalhando ela, quebrando esse elo entre ela e o seu Criador. Que muitas vezes acontece com nós mesmos também. Professor. Perguntas? Professor. Pode falar, irmã. A respeito, ficou assim muito claro na minha mente, né? Eu acredito que para os irmãos também, acho que é importante a gente identificar as diferenças, né, entre desejos por Deus, desejos naturais e morais. Porque, assim, falando da igreja onde eu me converti, dá a impressão que tudo que eu fazia era pecado, né, que tudo é errado. E, assim, as questões, eu nunca tinha pensado nos desejos naturais, né, que é normal para qualquer ser humano. Ele só passa a ser pecado quando ele ocupa um lugar, né, que não deveria, que seria o lugar de Deus em primeiro lugar. Então, assim, hoje eu estou aprendendo isso, a definir, a dar nomes, né, definir cada desejo para saber onde eu erro, onde que eu posso errar, e como não errar, né, nas questões naturais, né, que a gente era muito, vamos falar assim, tolhido, né, por determinadas igrejas. Entendo perfeitamente. Passei pelas mesmas situações na primeira igreja que eu congreguei. Era bem assim mesmo. Seguindo aqui, perguntas que nos ajudam a alcançar o coração. Algumas perguntas aqui nos ajudam. Aqui vai ficar nos slides. Lembrando que eu vou divulgar no grupo esses slides para os irmãos podem ler melhor. O que você ama? São perguntas interessantes para fazer no momento de aconselhamento. A pessoa vai refletir. Porque isso fala sobre os objetos do seu desejo. Aquilo que eu amo, aquilo que eu desejo, aquilo que eu amo. Né? Aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Nós lemos isso. O que te move? Isso fala sobre compromissos motores do coração. O que o faz feliz? Isso fala sobre desejos satisfeitos. O que o deixa triste? Isto fala sobre desejos adiados ou frustrados. O que o deixa irritado? Isso fala sobre desejos em risco. Então, são perguntas interessantes que nos ajudam a atingir o coração.
Conheça as influências decisivas. Para podermos ajudar os outros sabiamente, desejamos conhecer o coração e as influências mais significativas sobre o coração. Entre essas muitas influências estão 2 representantes em particular, as outras pessoas e o nosso próprio corpo físico. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque muitas das vezes nós colocamos as outras pessoas como nosso Deus. Eu faço tudo para agradar o meu cônjuge, eu faço tudo para agradar o meu pai, ou agradar a minha mãe, ou meu irmão. Irmãos, não. Não. Não estou falando que ninguém tem que desprezar cônjuge aqui, tá, irmãos? Estou querendo assim dizer que se tem uma pessoa que nós temos que agradar nesse mundo, é nosso Deus. E é a pessoa que a gente mais desagrada. Então não dá para a gente viver a influência da opinião das outras pessoas. A nossa influência de opinião é a palavra de Deus. E também não podemos viver sob o domínio do nosso próprio corpo, porque o nosso próprio corpo é o nosso maior inimigo. Nós já falamos sobre isso. Eu acho interessante aqui eu costumo brincar com a minha esposa, dizer que às vezes eu tenho dó do diabo. Porque ele já está sofrendo lá no inferno e as pessoas ainda atribulam tudo a ele ainda. Ah, fulano cometeu adultério. Ah, foi o diabo que tentou. Fulano não sei o que lá roubou. Foi o diabo que tentou. Não, tudo foi o diabo. Não, irmãos. Não é tudo diabo, não. Sabe o que a Bíblia diz? Tiago, capítulo 1, 14. Procurem aí. Tiago, capítulo 1, 14. Vou passando aqui, a gente vai ler já já. Nosso coração sempre está tramando alguma coisa. Como é de se esperar, sempre há uma atividade incessante em torno daquelas coisas que são mais importantes para nós. Amamos, aborrecemos, planejamos, descansamos, evitamos, adoramos, escondemos, e aí vai. Perdemos o emprego, irritamos nosso cônjuge, nosso carro quebra. No dia a dia acontecem milhares de coisas que vão influenciar nossa maneira de estar, nossa maneira de viver, nosso coração. O como nós reagimos é que vai definir quem nós somos e como estamos. Então aqui mais uma vez traz o gráfico para nós lembrarmos. Ó, observe o diagrama e a seta que move nos 2 sentidos entre todas as coisas fora de nós e no nosso coração. Nosso corpo, nosso trabalho, nossa saúde. Deus está acima de tudo isso. E é a voz dele que desejamos ouvir claramente. Então nós temos que renunciar a todas essas influências para ouvir a voz de Deus. Então eu me esvazio de mim mesmo, me esvazio de todas as influências externas para eu poder ouvir o meu Criador. E eu tenho que lembrar a pessoa que eu estou aconselhando disso. Olha, para você ouvir Deus, você vai ter que esvaziar de tudo, de si mesmo e das influências que você tem. Quem pode ler Tiago, capítulo 1, 14 para nós, por favor? Vou ler, então. Por favor. Tiago 1,14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. O diabo tem culpa aqui, irmão? O diabo, irmão, ele só dá aquele empurrãozinho que eu e você precisa. Então ele sabe em que eu e você somos mais tentados, então, mas nós somos tentados pela sua própria cobiça. Em algumas outras versões, está dizendo assim, cada um é tentado pelas suas próprias concupiscências, ou seja, pelas suas próprias cobiças, pelo que você mesmo deseja. Cobiça, o que é? É desejo. Então, o que eu desejo? Eu desejo ser feliz, eu mereço ser feliz. Então, porque eu desejo ser feliz, eu não me importo com a infelicidade do outro, o importante é que eu seja feliz. Não, o importante é eu ser satisfeito. Porque eu desejo descanso, o outro, eu sacrifico o outro, eu escravizo o outro, o importante é o meu descanso. Agora eu quero descansar. Porque eu me desejo, estou com o desejo de ter um prazer sexual, não importa o outro, não importa o outro. O importante é eu satisfazer o meu desejo. Não importa se é meu cônjuge, se não é meu cônjuge, não importa se meu cônjuge também teve prazer ou não, não importa. O importante é eu me satisfazer. Então, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, e aí, irmãos, os pecados são inúmeros, falando em Atos. Mas o pecado maior que a iniquidade é a cobiça.
É o ódio, é o orgulho, é o egoísmo. Cada um é tentado pelo que está dentro de você mesmo. O que o diabo faz é apenas te dar um empurrãozinho. Porque ele já sabe pelo que você é tentado, então ele vai trazer aqueles argumentos mais próximos de você. Mas você é tentado pelas suas próprias cobiças. O que você cobiça? O que eu cobiço? Quais são os maiores desejos que tentam dominar o meu coração? É por isso que eu vou ser tentado. Então, a gente se conhecendo, a gente não diz assim, quem já leu aquele livro que diz, quem quer lutar, vencer o inimigo, conheça o seu inimigo. Você se conhece, eu me conheço. Eu vou sair, eu sou uma pessoa que eu sofro a tentação por ter sexualmente, por ter mais do que uma parceira sexual. Não, mas eu vou evangelizar as prostitutas. É sério? Não, eu vou, tá. Não. Eu sofro a tentação pela cachaçinha e eu vou lá no bar evangelizar. É sério? Não. A Bíblia diz que nós temos que fugir da tentação, fugir da aparência do mal. Sabe, José é o melhor exemplo disso. José, quando veio lá a mulher de Potifar, a que eu chamo de Potifera, ela tentava ele todos os dias, agarrava ele. Ele estava no melhor momento dele. José era um homem jovem, bonito, escravo. Olha, eu paro para pensar em José, mas eu olho para mim, eu olho para a gente, eu vejo quanto nós somos infiéis a Deus. Porque José, ele era um jovem, bonito, forte, escravo. Então, o que é um escravo? Aquela pessoa que não tem vontade própria. A sua vontade é do seu senhor. Então, José não podia se casar. Ele era escravo. Ele não podia se relacionar com ninguém e se casar com ninguém. Mas ele estava no auge de seus desejos sexuais, né? Vamos dizer assim. Aflorado. A Potifera era uma mulher bonita e atraente, tentando ele todo dia, não só tentando, como dando ordem a ele para ir à cama com ela. Ele podia ter pensado assim, olha, quer saber? Eu não vou casar, eu dificilmente vou poder ter uma mulher, então vamos colocar aqui, nós como homens aqui. Ou mulheres, né? Como eu falei, nós aqui. Eu tenho meus desejos, nunca vou poder satisfazer. Não estou cometendo nenhum crime, ela está mandando, ela me manda, eu obedeço. Ele tinha a oportunidade da vida dele de ter uma relação sexual que talvez seria a única de toda a vida dele. O que ele escolheu? Perna para quem te quero. Fugiu. Eu renuncio o meu desejo, porque com certeza ele foi tentado, porque aquele ali, não, a gente vê às vezes no filme, vê no desenho, imagina como se ele... Não, mas ele foi tentado. Ele queria sim estar com ela, porque ele era homem, ele queria, claro que ele queria. E ele sabia que talvez nunca mais ele podia ter uma mulher na vida. Ele não sabia do futuro dele, do que ia acontecer ainda. Mas ele escolheu obedecer a Deus e renunciar ao seu desejo. E hoje, o que nós fazemos? Os jovens, a vida, o que nós como cristãos hoje fazemos? Nós buscamos o pecado e queremos culpar o diabo. Não, amor, nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, pela nossa própria cobiça. Pessoas curam, pessoas ferem. Então nós temos que entender, para nós encerrarmos aqui, depois os demais, eu não vou ler os demais slides, tem mais slides, mas já comentamos, os irmãos depois leem. Pessoas curam, pessoas ferem. Nós somos afetados por pessoas, nosso coração é afetado por pessoas, como nós já vimos naquele gráfico. E nós temos que ter essa consciência de entender que pessoas sendo usadas por Deus, elas curam, elas trazem cura para nós. Mas pessoas sendo usadas pelos seus próprios desejos egoístas, elas ferem. E quando nós compreendermos isso, nós seremos menos feridos. Ou nós encontraremos o caminho da cura mais rápido. Porque nós vamos compreender isso. Que mesmo pessoas cristãs, se elas estiverem sob a influência dos seus próprios desejos, elas irão me ferir.
E se eu estiver sob influência dos meus próprios desejos, eu vou te ferir. Porque eu não tenho nada de bom de mim mesmo. O ser humano não tem nada de bom de si mesmo. Eu não tenho nada de bom que eu possa entregar a Deus. Eu não lembro o texto que está, não lembro se é Jeremias, se é Isaías, não lembro. Mas sabe o que o Senhor fala das nossas boas obras? Ele fala o seguinte, fala assim, as suas boas obras, sabe o que elas são para mim? São como trapos de imundícia. Porque nós não temos nada de bom, irmãos, para oferecer. Tudo que opera de bom em nós vem de Deus e retorna para Deus, é agir do Senhor. Então, quando nós compreendemos isso, nós vamos entender de ter a mesma visão que Cristo tinha para os discípulos. Por que Cristo não se magoou com a atitude de Pedro? De atitude dos demais discípulos que o abandonaram na cruz? Porque ele não se deixava confiar aos seus discípulos, ele sabia quem eram os seus discípulos, que eram homens fracos, fragilizados pela sua própria natureza. Então ele amava os seus discípulos, mas ele não se deixava confiar nos seus discípulos ao ponto de saber que eles não iriam desapontá-lo. A mesma coisa tem que ser o nosso viver. Nós temos que entender que as pessoas, quando elas estão bem com Deus, elas serão usadas para nos trazer cura. Mas, quando elas estão sendo fragilizadas pelos seus próprios desejos, elas podem nos ferir, como nós também podemos fazer a mesma coisa. E aí, tendo essa visão, a gente consegue liberar o perdão mais fácil, porque a gente consegue compreender isso, que é uma fraqueza de todos nós. E aí eu consigo liberar o perdão para o meu pai, para minha mãe, para quem me ofendeu, para quem me machucou, para quem me magoou. Que as pessoas, elas apenas estavam refletindo o que elas têm delas mesmas. E quando nós refletimos o que nós temos de nós mesmos, nós temos o quê? Um coração mau, que só vai sair da boca o que é mal. Que só vai ser exalado o que é mal. Agora, quando habita em nós a palavra de Deus, quando habita em nós a vontade do Senhor, aí sim vai sair as coisas boas, porque vem do próprio Deus, vai passar para as pessoas e vai retornar para Deus em glória. Amém? Meus queridos, eu quero agradecer vocês. Nós passamos um pouquinho. Eu quero agradecer vocês a paciência. Tinha muito mais que a gente poderia comentar, mas eu vou deixar os slides, vocês podem reler e a gente comentar depois. Vou pedir para vocês ligarem a câmera para a gente tirar aquela nossa foto. Vou parar de compartilhar aqui. E a gente tira a nossa foto para não esquecer. Nós esquecemos na última aula. E eu não quero esquecer agora. A gente tira aquela foto. Eu agradeço a todos. Lembrando que quem quiser fazer mais alguma pergunta, comentar, eu fico mais alguns minutos aqui. Pode ficar e a gente tira essas dúvidas, tá bom? Vamos lá, perfume, sorriso. Maravilha, muito bom. Vou encerrar a gravação aqui, agradeço vocês, agradeço a paciência de todos. Quem quiser fazer alguma pergunta ou comentar algum detalhe, vou ficar mais aqui mais alguns minutos com os irmãos. Os demais, Deus abençoe, uma ótima semana. Amém. E até segunda-feira que vem. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Beijão a todos. Deus abençoe. Certo.